Boa noite a todos os internautas. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Conversar com economistas e importantes intelectuais, historiadores. Hoje estamos tendo o privilégio de contar com a participação do professor Marcelo Andrade, um exímio professor de história renomado e também titular de dois canais, né, de podcast, né? O podcast Podcast Caravelas, perdão. O canal é Marcelo Andrade, mas o podcast Caravelas. Que, aliás, já me deu a honra de participar e muito contente com a sua presença. Eu professor. Que agradeço, professor. É uma honra estar aqui. A honra é minha. Aliás, fui aqui presenteado pelo professor por esse livro. Eu confesso que vai ser o primeiro livro seu que eu vou ler, mas você já publicou? Eu vou lançar semana que vem meu nono livro. Nono livro. É uma produção bastante... E eu ganhei aqui do professor, aqui trocamos gentileza, que ganhei um vinho. Mas a sua gentileza supera em muito a minha. Mas, professor, a ideia é que nós... focar em história do Brasil com as suas vinculações com a história mundial, mas a gente vai priorizar dos anos 60 para cá, não é? Tá bom. Eu começaria perguntando ao professor, eu sei que você é um analista refinado e crítico do período da herança varguista, né? Então, para a gente começar os anos 60, mas se você puder falar um pouco da herança varguista, como é que ela influencia no... Então, boa pergunta, porque o período justamente dos anos 50 e começo dos anos 60 foi ainda viver a sombra do Getúlio Vargas, né? Na realidade, o único presidente que não era varguista era o Jânio Quadros, né? Porque o Dutra era braço direito do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas se apoiava em dois generais, o Góes Monteiro e o Dutra, né? Depois tivemos o governo do Juscelino Kubitschek, que também era vinculado ao... Não, perdão, depois a eleição do Getúlio Vargas, então era ele próprio. Depois tivemos o Juscelino Kubitschek, que também era uma herança que se criou, né, dentro do varguismo. E depois o João Goulart também, quando assumiu depois da renúncia do Jânio Quadros. Então esse período chamado da República Populista, 45-64, é um período que viveu a sombra do Getúlio Vargas, não tem jeito. E daí, para ser sincero, os vestígios do Getúlio Vargas estão até hoje no Brasil. Até hoje. O Brasil tem um Brasil antes do Getúlio Vargas e um depois. Nós ainda estamos colhendo muito dos efeitos nós estamos vendo sob a sombra da herança varguista. Bom, então vamos entender um pouco que o Getúlio Vargas era gaúcho, obviamente. Ele assumiu o poder com um golpe de Estado, que foi a Revolução de 1930, né? Ele havia concorrido antes a uma eleição, tinha prometido respeitar o resultado, isso que deixa bem claro isso. Não respeitou, ele perdeu a eleição para o Júlio Prestes. E aí, alinhado com tenentistas e outros setores descontentes, acabou, então, apoiando o golpe. Ele foi um dos mentores do golpe, foi um dos líderes do golpe, então ele participou totalmente da Revolução de 1930, que encerrou a República Velha, que estava cheia de erros, claro, mas ela tinha um ponto muito positivo e que o Brasil sofre muito por não ter esse ponto positivo mais, que é a descentralização. Então, se nós vamos ver, por exemplo, fica muito claro a gente fazer um paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, discutível e tal. As coisas lá funcionam muito bem, mas às vezes a gente não para pensar que muito dos Estados Unidos tem uma excelência administrativa e tem um peso tem os contrapesos tão eficientes porque ele é altamente descentralizado. Lá os estados têm muita autonomia, então fazem um contrapeso com o governo central. Então, se vamos supor, o governo é democrata e um estado é republicano, faz um contrapeso. Se o presidente é republicano e o governo de um estado democrata faz um contrapeso. Já visto que nós vimos, né, melhor dizendo, uma certo atrito entre o governo do Texas e o governo Biden. Isso só foi possível porque os estados têm autonomia. Então nós vemos uma Califórnia fragilizada por determinadas políticas equivocadas e o Texas não. E aí o pessoal está migrando para o Texas. Supor que amanhã o Texas
tenha políticas ruins, as pessoas podem voltar para a Califórnia, para a Flórida, para Nova York. Então, isso aí gera um dinamismo e deixa a nação, né, com melhores mecanismos de controle, e a administração fica mais eficiente, que entre os estados também tem a subdivisão entre os condados. Pois bem, o Brasil na Primeira República ele era altamente descentralizado. Só para dar alguns exemplos, aqui em São Paulo havia o Código de Processo Civil de São Paulo, não havia um Código de Processo Civil do Brasil inteiro. Isso aí foi criado só em 1939. Aliás, até, professor, desculpe interrompê-lo, o senhor me corrige se eu falar errado. Essa descentralização ocorrida na República Velha é um pouco uma reação à centralização que havia ocorrido em todo o Império, né? Um pouco Então, eu discordo. Isso é uma coisa que é discutida nos livros, eu discordo um pouco, porque o Brasil herdou uma certa descentralização de Portugal, o famoso municipalismo português, né? De fato, com Dom Pedro II houve uma reforma aqui, a própria figura do imperador era um centralizador pela própria figura dele, mas historicamente a administração do Brasil era descentralizada. Puxando mais para trás. Mais para trás era descentralizada. Entendi. Que a figura do imperador, pela própria figura dele carismática, de liderança, acabava centralizando, sendo uma coisa natural. Uma coisa que me ocorreu, o senhor dizendo com total razão, que os efeitos, né, do getulismo, etc., até mesmo no processo de redemocratização, com a eleição do Tancredo, que acaba não assumindo por causa da morte, o Tancredo foi um personagem importante do getulismo, tá certo? Ele foi ministro do João Goulart. Ministro do Trabalho do João Goulart. Ministro do Trabalho. Não, foi primeiro-ministro do João Goulart. Perdão, e salvo erro foi ministro da Justiça também do foi, Getúlio depois, lá atrás. Do Getúlio lá atrás. Ele herdou a caneta, inclusive. Ele foi... É verdade, ele foi ministro do Getúlio e mais. Ele foi uma das últimas pessoas que o Getúlio Vargas conversou antes de se matar. Se matar, exatamente. Deu o episódio da caneta. Exatamente. Inclusive, o Getúlio Vargas deve ter conversado com umas 2, 3 pessoas pouco antes de morrer. Uma delas foi o Tancredo Neves. Só para destacar isso, a consequência é longa. Vai até na redemocratização, né? Mas, então, desculpa. Não, o professor estava chamando a atenção para essa descentralização que era uma coisa importante da República Velha, né? E que veio de herança do estilo de colonização português, né? Mas aí eu te interrompi, mas você estava... Não, imagina que é isso. As interrupções são bem-vindas, fica à vontade. Aí o governo do Getúlio Vargas foi altamente centralizador. E o Brasil não se livrou disso até hoje. O Brasil hoje, 2024, é um país altamente centralizador. E esse é um problema e essa é uma herança varguista. Depois, outro problema do Getúlio Vargas, o Estado hipertrofiado, né? Um Estado muito grande, gigantesco. Então, o Getúlio Vargas ele tinha uma herança positivista, ele gostava das teses do Júlio de Castilho. Júlio de Castilho foi um positivista fanático no Rio Grande do Sul, dominou a política do Rio Grande do Sul durante muito tempo. Inclusive, ele criou uma versão do positivismo chamada castilismo, que então justamente defendia um Estado forte, era contra a política partidária, era um reformista social, um reformista na área da economia, mas tudo partindo do Estado. Era sempre mais Estado e menos sociedade. E o Vargas implementou essa mentalidade castilista no governo, em etapas, né? O Getúlio Vargas governou 15 anos, né? 30, 45, depois ele foi eleito em 50 para 54. É bem lembrado isso, porque se nós pensarmos, os militares ficaram 20 anos, né? Mas quase 21 anos, mas foram 5, né? O Getúlio ficou 19 sozinho. Sozinho, né? E ainda influenciou todo mundo lá depois. E essa é uma outra coisa que se comparar com o Lula, tem essa coisa o Getúlio Vargas não preparava sucessor, né? Não, ele era autocentralizado. Ele era autocentralizado. Por exemplo, tem um companheiro dele que tinha todas as qualificações, eu acho que até melhor qualificado do que o próprio Getúlio, que é o Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha ficou de segundo plano por causa desse personalismo eu vejo algo parecido com o Lula. Sem dúvida nenhuma. O Lula Getúlio Vargas é não personalista.
Não se preocupa Não se num preocupa. processo de sucessão, né? É impressionante. Tanto é que o PT hoje vê um problema. Quem que vai sucedê-lo daqui a pouco, porque ele já está ficando velho, né? Então, aí o Getúlio Vargas, então, muito centralizador, o Getúlio Vargas muito hábil, ele usava técnicas de queimar as figuras que ele não gostava, levantar nomes que ele gostaria de servi-lo e tal, mas sempre servi-lo. Ele era muito personalista. Então ele extinguiu os partidos políticos, chegou a queimar a bandeira dos estados. Então ele fez um rearranjo no Brasil de centralização, de domínio do Estado, interferência na área econômica, personalismo, autoexaltação, um nacionalismo tosco, vamos dizer assim. Se aliou com uma camada de militares, numa primeira fase com tenentistas, né? Principalmente o Juarez Távora, que tinha tanto poder no Norte e Nordeste, foi apelidado como vice-rei do Norte e Nordeste, né? Depois verdade. ele se distancia do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas se apoia no Góes Monteiro e no Dutra, né? Mas o Getúlio Vargas realizou os princípios tenentistas, né? Vale muito a pena ler o livro do professor José Murilo, falecido há um pouco tempo atrás, que ele conta a história do Exército Brasileiro. O melhor livro sobre o Exército Brasileiro relacionado à política é o do José Murilo. José Murilo de Carvalho? Forças Armadas e a Política Brasileira. Fantástico. Foi reeditado agora faz uns 2 anos. Fantástico livro, imperdível esse livro. E ele comenta lá, ele defende uma tese que eu acho irrefutável, eu acompanho a tese dele, que o Brasil teve 3 ondas tenentistas, né? O tenentismo propriamente é dos anos 20. Ele está estendendo o termo para o passado e para o futuro. Então, primeira onda tenentista, 1889. De novo, militares positivistas, né, apoiados com Benjamin Constant, um positivista fanático. O Marechal Deodoro não era assim, ou positivista mais fanático, mas encampou essa linha, né? Depois nós temos a Revolução de 1930, que trouxe Getúlio Vargas ao poder. Apesar de um distanciamento dele do tenentismo, ele realizou todos os princípios tenentistas. E uma terceira onda tenentista é de 1964. Pode parecer muito longe, absurda, mas o general Costa e Silva disse que o objetivo dos militares era fazer a agenda dos anos 20, ou seja, a agenda tenentista, né? E muitos dos elementos que participaram da Revolução eram tenentistas. O Geisel era tenentista, né? O Costa e Silva era um tenentista e disse que ia realizar os princípios da década de... Depois voltou o Juarez Távora. O Juarez Távora participou das primeiras reuniões que definiram o futuro do regime militar lá. O Juarez Távora, embora não muito divulgado, né, não sei porquê, foi um dos cabeças ali. E ele estava ali atrás da política, uma espécie de iminência parda ali no começo do regime militar. Bom, mas então o Getúlio Vargas então mudou completamente a política do Brasil, deu um autogolpe, né? Em 1937, foi inventado o famigerado Plano Cohen pelo então, ele era major ou capitão? Capitão Mourão, o mesmo que começou o golpe de 1964. 64 ele era general, e em 37 ele era capitão ou major? Capitão. E aí então foi dado o golpe, né? Aí instalou-se uma ditadura, foi a pior ditadura da história do Brasil, pior do que a de 64, não dá nem para comparar. Mesmo os anos de chumbo, como se diz, que é 68 e 75, mais ou menos, foi muito pior o governo Vargas, não dá nem para comparar. O governo Vargas fez um monte de arbitrariedades, de perseguições, uma coisa assim completamente irresponsável e criminosa, né? Aí em 45, na realidade é um racha, né? O Dutra se desentende, é apoiado com outros descontentes, resolve e aí depõe. O Getúlio Vargas foi deposto em 45, tem eleição, o próprio Dutra vence, né? Que era um elemento varguista, mas ele faz um governo contra o Vargas, né? Esse ponto a gente tem que ser honesto, né? O Dutra não foi ladrão, o Dutra respeitou as leis. O Dutra abriu a economia, isso é pouco comentado, ele abriu a economia do Getúlio Vargas era fechada, muito imposto, o Dutra procurou fazer uma reforma econômica e abrir a economia, né? Então ele fez, na realidade, um governo contra o governo que ele tinha apoiado durante tanto tempo.
Ele abriu a economia. E depois vem o Juscelino, o próprio Getúlio Vargas volta, né? Uma surpresa para uns, ou para outros não. E aí, nesse momento, surge uma grande liderança da oposição, né? Que é o Carlos Lacerda. Que figura, hein? Que figura impressionante, uma figura notável. Tenho uma grande admiração por ele, pela firmeza dele. Culto, poliglota, não é? Está disponível no YouTube uma entrevista dele lá nos Estados Unidos, né? Com inglês muito bom. Impressionante, né? Impressionante. E ex-comunista, né? Ex-comunista. O nome Carlos Lacerda, o nome dele era Carlos Frederico Lacerda, em homenagem ao Karl Marx e o Engels, Frederico Engels. Então, o pai dele colocou o nome. E ele era militante comunista. E de família também, né? De família comunista. De repente, ele se rompe com o comunismo e se torna um adversário tanto do comunismo como do Getúlio Vargas, né? E aí, então, ele começa a atacar violentamente a política do Getúlio Vargas. E aí vem um atentado na Rua Toneleiro. Ele não morre, mas morre o motorista dele, o José Vaz. Nós vamos fazer um podcast, professor, se o professor topar, só para discutir a figura do Carlos Lacerda. Vamos? Vai ser um prazer. Porque vamos fazer. Tem muita coisa, muita coisa. Ele tem uma biografia muito rica. Interessante. Né? Interessante. Vamos fazer. Então, aí o Getúlio Vargas se mata. Aí tem uma crise, né, instável no Brasil, mas depois o general Lott faz um contragolpe para manter a eleição do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek faz um grande erro, ao meu ver, que é a construção de Brasília, né? Gastou-se muito dinheiro para fazer Brasília, a ponto de, no final da construção, levarem tijolos com avião. Não tem o menor cabimento, não é o gasto disso. Fazer uma capital lá longe. Isso aí teve alguns analistas dizem que o processo inflacionário se intensifica a partir da construção de Brasília. Já o senhor sabe mais que eu. Mas a estatística do lado da história diz que sim. Aí, o Brasil cresceu muito, isso é inegável. Cresceu quase 10, 11% em alguns anos do Getúlio, mas a inflação disparou. E a dívida externa também. E o Juscelino Kubitschek cometeu um outro erro, né? Para estimular a indústria automobilística, ele acabou com os trens, né? É um absurdo, podia ter os dois, os Estados Unidos tem os dois. Então, o começo do desmonte das ferrovias no Brasil é com o Juscelino Muito Kubitschek. bem lembrado, esse é um grande erro. Porque então a pessoa quisesse de São Paulo para o Rio de Janeiro, é de trem. São Paulo, Curitiba, trem. São Paulo, interior de São Paulo, trem. De repente tudo isso acabou. Mato Grosso também. Mato Grosso, trem. A ferrovia aqui é para Bolívia, né? E até Corumbá lá, e depois atravessava em direção à Bolívia. É verdade. Depois apelidaram como é que era? Trem da Morte, né? Porque tinha muito assalto e tal. Então havia uma estrutura. O Brasil, então, se andava de trem como se andava na Europa e nos Estados Unidos. Ele, no intuito de estimular a indústria automobilística, nada contra estimular a indústria automobilística. Só que o problema é que ele fez isso à custa de um desmonte que continuou no governo militar, né? Infelizmente. Aí acaba o governo... Lembrando que o Juscelino Kubitschek, até a morte dele, foi o político mais popular do Brasil. Indiscutivelmente. O partido mais forte era o PSD, que era o partido dele, nada a ver com o PSD de hoje, né? Após Juscelino Kubitschek, ele que manda na política nacional, né? Do ponto de vista no Congresso. Né? Acho que ele tinha um poder de encantamento, né? Ele era muito carismático. Charmoso, carismático, né? Verdade. Mas, professor, eu estou lembrando aqui, eu não tenho expertise em história, né? Nem do Brasil e nem em geral. Mas eu estou lembrando aqui a leitura do livro Chateau, O Rei do Brasil, e um episódio só para chamar a atenção para uma faceta do Getúlio, enfim, pode ser controversa, mas o Getúlio se mata e o Chateaubriand está no gabinete dele, lá trancado, e aí a turma, putz, como é que a gente avisa o Chateau, né? Doutor Assis. E aí os três assessores, um deles era até uma espécie de um office boy de luxo, que era o Lima Duarte, né? Era o Lima Duarte. E aí isso está narrado lá no livro do Fernando Moraes, não sei se, mas acho que é ver. E aí doutor Getúlio, vão os três, né? Doutor Getúlio, temos uma notícia trágica. Não, doutor Assis. Doutor Assis, perdão. Temos uma notícia trágica, né? Que foi, meu filho? Eles esperavam qualquer reação menos essa. Que foi?
Getúlio se matou. Se matou, diz que 9 segundos. Vou me candidatar à vaga dele na Academia Brasileira de Letras. 9 segundos. Quer dizer, eles esperavam qualquer coisa, né? Olha a reação. E aí tá reproduzido no livro. Ele faz um artigo, né, um obituário. Getúlio, falando as virtudes, falando os defeitos, blá, 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 e termina assim, no fundo, ele era um canalha igual a mim. Tá lá, o artigo está reproduzido no livro, porque é tão gritante, né? Totalmente. No fundo, ele era um canalha igual a mim, o Chateaubriand. Né? De fato, Chateaubriand é uma vida assim, assustadora, né? Um homem totalmente sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Ele foi a primeira rede de televisão, foi ele que fez, a Rede Tupi, né? Ele era do Diários Associados. Né? E eles tiveram a mesma, não ao mesmo tempo. Eles tiveram a mesma amante, né? Ah, isso eu não sabia. Que coisa. Enê Dery é o nome dela, porque ela casou com o Dery de uma rede de lojas, um magnata americano, né? Dizem que era uma mulher lindíssima, né? E ela foi amante do Chateaubriand e do Getúlio, em momentos distintos, parece, né? Então, enfim. Bom, e aí, isso então... é fofoca que não é importante. Aí então o Juscelino Kubitschek, então, ele não podia ter reeleição na chamada República Populista, ou chamada Interregno também, né? E aí então é eleito então o Jânio Quadros, que era uma figura extremamente polêmica, né? Uma curiosidade, aqui também, o Jânio Quadros foi colega de sala do meu pai, na São Francisco. Colega de sala. Meu pai lembra muito dele, lembrava, né? Meu pai já é falecido. Teu pai faleceu com que idade? 97 anos. Puxa, então você come e beba que a tua jornada é longa, né? Eu espero que sim. E aí meu pai comenta que o Jânio Quadros em sala de aula, ele gostava muito de gramática, tá? Ele escreveu um dicionário quando ele tinha 20 e poucos anos e deu, de fato, aula de português, né? E meu pai achava ele uma figura exótica. Foi professor do Dante Alighieri, né? Foi professor do Dante e tal. Ele escreveu o dicionário e tal. Depois ele entrou na política. Teve uma ascensão inacreditável. Vereador, prefeito, de repente ganha para presidente. Ele ganhou para presidente com o apoio da UDN, né? Partido de direita naquela ocasião era o UDN, liderado pelo Carlos Lacerda. O centrão era o PSD do Juscelino Kubitschek e a esquerda era o PTB do Vargas, né? E tinha alguns outros partidos menores, principalmente em São Paulo, que comandava a política local. Por exemplo, o Adhemar de Barros não era nenhum desses três, ele tinha o próprio partido dele. Tinha o PDC em São Paulo, que tinha uma relativa força, e o UDN não era tão forte em São Paulo. O ademarismo era mais forte, e os partidos ligados ao Adhemar eram mais fortes aqui. Bom, mas aí o Jânio Quadros ganhou com uma coligação enorme de partidos, né? Uma coisa surpreendente e uma coisa que as pessoas esquecem do Senine, que ele reatou as relações diplomáticas com a União Soviética, né, o Jânio Quadros. Impressionante. O Dutra tinha interrompido. O Brasil nunca teve relações diplomáticas com a União Soviética, até 1961, com exceção da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declara a guerra à Alemanha e vai lutar na Europa. A União Soviética era aliada do Brasil, porque era aliada dos Estados Unidos, então teve que reataram as relações diplomáticas, porém o Dutra rompe relações diplomáticas com a União Soviética já em 1946, e aí vai retomar as relações diplomáticas em 1961 com o Jânio Quadros. Foi meio escandaloso na época. Mas, professor, o senhor destacou a trajetória meteórica do Jânio, e interessantíssimo, porque ele é quase ele surge sozinho, assim, né, na política. Ao contrário do... Estou lembrando aqui, o senhor falando do Jânio, eu estava lembrando do Adhemar, né? Porque o Adhemar, bom, primeiro tinha uma qualificação, era médico, chegou a fazer pós-graduação na França, né? E ele entra na política porque ele foi interventor indicado pelo Getúlio, né? Então ele já entra... Pô, ele era empresário também, né? Empresário, dono da muito Lacta, rico. Muito rico, etc. Mas ele entra na política já assim de sapato alto. Quer dizer, sapato alto. Agora o Jânio não, o Jânio como vereador, o senhor lembrou bem, vereador faz uma carreira meteórica. Né? E o Adhemar não consegue chegar à presidência, o Jânio consegue. Impressionante,
O Adhemar parece ser um movimento muito mais paulista do que nacional, né? Ele não chegou a ter uma projeção nacional. Então, aí o Jânio Quadros faz uma política completamente errática, né? Condecora o Che Guevara. Ele já tinha tido um encontro enquanto ele era... Ele foi eleito deputado federal, né? Mas logo depois ele já foi eleito... Eu não lembro se ele assumiu para deputado federal. Lá tinha umas sutilezas na política e agora eu não estou me localizando bem. Eu lembro que ele teve encontro com o Fidel Castro antes de ser presidente. Depois ele reata as relações diplomáticas com a União Soviética, condecora o Che Guevara, né? E logo depois ele se mata. Ele renuncia. Que se mata. É que não, foi o mesmo mês. Se mata politicamente. É que foi o mesmo mês, né? Agosto. No Brasil passou a ideia que agosto era o mês da desgraça. Que um presidente se matou e o outro renunciou. E aí o Jânio Quadros, ele renunciou, né? E lá tinha uma bizarrice nessa política do Brasil. Só uma observação, nós estamos aqui falando, nós estamos em agosto, né? E nós estamos há 70 anos do suicídio do Getúlio, né? Exatamente. Então não é que estamos comemorando, nós estamos refletindo sobre 70 anos da ausência do Getúlio, né? Um registro que não sei se... Mas perdão. Então, o Jânio, naquela época você podia votar para presidente de uma pessoa de um partido e para vice do outro. Então ganhou a chapa Janjan, que era Jânio Quadros e João Goulart, né? O João Goulart tinha o apelido de Jango, por isso que ele ficou chapa Janjan. O Jango, ele era um estancieiro, ele era fazendeiro no Rio Grande do Sul, ficou muito amigo do Getúlio Vargas lá no Rio Grande do Sul. Começou a aderir ideias varguistas e ideias esquerdistas também. E aí, quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava na China, né? A China, naquela época, governada pelo Mao Tse Tung, o maior assassino da história da humanidade. Aí o João Goulart tenta voltar, o Brasil começa a ter um problema político, ameaça de golpe. O Brizola, que era o cunhado dele, faz uma campanha da legalidade. E aí um mineiro, acho que foi o Tancredo Neves que deu a ideia, de estabelecer o parlamentarismo. Então o João Goulart seria o presidente e o Brasil seria governado por um parlamento, né? Dizem, né, nos bastidores que o João Goulart aceitou isso porque não entendeu bem o que era. É possível. É possível, isso é uma fofoca, não sei, eu não provei, mas eu lembro de um livro comentando esse tempo. Que aí diz que na primeira sessão, porque aí ele foi indicado o Tancredo Neves como primeiro-ministro. E o Tancredo Neves foi montar o gabinete dele. E aí o João Goulart tem uma discussão leve, né? Porque eles eram amigos, né? Com o Tancredo Neves. Tancredo Neves, mas eu não concordei com isso. Aí o Tancredo Neves falou assim, mas quem governa sou eu, você é o presidente. Só, igual o parlamentar. Aí dizem que nessa hora que cai a ficha, ele teria falado. Se eu soubesse que era assim, não teria aceitado. Que eu ia ser só uma figuração e que quem ia governar ia ser os primeiros ministros. O parlamentarismo não deu certo, voltou, teve um plebiscito. Mas, na verdade, pergunto ao professor, na verdade, a instituição do parlamentarismo viabilizou, naquele momento, uma pacificação e a possibilidade dele assumir, não é verdade? Sim, abriu uma brecha. Abriu uma brecha, né? Uma coisa que era a solução do momento. Do momento, né? Porque ou era golpe ou era uma guerra civil. Então, aí vem uma solução de conciliatória, né? Foi a solução menos ruim, como alguns dizem. Né? A excelente não tinha, então apareceu a menos ruim. Aí então volta o presidencialismo e o Brasil enfrenta um monte de problemas, campanhas muito contra o João Goulart. O João Goulart faz um governo nitidamente de esquerda, propor uma reforma agrária, reforma urbana, desapropriação de margem de estrada, e tá um monte de coisa. Lembrando que o Brasil tinha uma economia bem aberta, né? Só para dar um exemplo, o Brasil tinha uma companhia aérea chamada Paner do Brasil, que ela tinha aeroportos e tinha radares também. Hoje não é permitido ter radar, né? Mas ela tinha radares. Então, por exemplo... A família Wallace, né? O dono era o Wallace Cochrane. Wallace Cochrane. Era dois sócios, Wallace Cochrane e tinha um outro. E tinha um outro também, que até figura num livro sobre a Paner. Paner. Vale muito a pena ler esse caso, porque esse caso foi uma injustiça que os militares fizeram. Brutal, né, professor? Ela foi... Bem lembrado.
foi dissolvida na marra, na canetada. Mas só para dar um exemplo como era livre, que essa Panair, que era um colosso, uma das melhores companhias aéreas do mundo, ela tinha dono de aeroporto, dono de radares. Então, os aviões militares do Brasil tinham que usar os radares da Panair, por exemplo, no norte do Brasil. Só para dar um exemplo. Então, havia muita liberdade econômica ali no Brasil. Aí nós tivemos, então, o governo militar retoma uma agenda varguista. Estatização, centralização, perseguição aos opositores, ódio aos partidos políticos. Eles criaram 2 partidos, foi uma ficção, a Arena e o MDB. O Brasil não tinha essa... O Brasil não tinha cultura americana de 2 partidos dominantes. Haviam vários partidos, muitos com força regional, e os militares, a exemplo do Getúlio Vargas, odiavam os regionalismos, em especial também não gostavam de São Paulo. O Getúlio Vargas odiava São Paulo e os militares, com exceção do João Batista Figueiredo, odiavam São Paulo também. Por que eles odiavam São Paulo? Porque São Paulo, historicamente não, pelo menos até a Primeira República, e também na época do interregno, ele era muito cioso da sua independência. Então, era um grande contrapeso para o poder central, era o estado de São Paulo, né? Por ser o mais rico, mais populoso da nação. Não estou dizendo que ele era o melhor, mas ele era o mais gente e com mais dinheiro. E uma coisa que me ocorre, professor, uma curiosidade, é que São Paulo, já no século XIX, que ele não tinha uma importância econômica que ele tinha, já tinha uma importância cultural, né? Porque a faculdade de Direito aqui já era importante. Eu não sei explicar isso, viu? Depois também não precisa explorar isso agora, mas só chamar atenção para isso. Porque a faculdade de Direito de São Paulo, a ponto de alguns intelectuais fazendo faculdade se transferir de Recife ou da Bahia para cá, Castro Alves e outros, né? Acho que Joaquim Nabuco chegou a fazer... Joaquim Nabuco eu não sei também, mas é possível. É possível. Mas muitos intelectuais do Nordeste vinham para São Paulo, e São Paulo não tinha importância. Um segredo aí cultural que vale curioso. A pena, é uma curiosidade, né? Lembrando que a força muito no século XIX de São Paulo e até os anos 20 era o interior de São Paulo, não era bem a capital, né? A capital vai atingir uma proeminência depois. Bom, mas aí nós temos aí vários pontos em comum entre o getulismo e o governo militar. Centralização, ódio ao regionalismo, ódio a São Paulo. Tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, fazer toda aquela concentração de poder. Então nós vemos que o Getúlio Vargas instruiu bastante aí o regime militar. Haja vista que Francisco Campos, que era ministro do Getúlio Vargas e foi o responsável por escrever a Constituição de 37, também participou do governo militar, escreveu o Ato Institucional número 1, 2 e ainda influenciou a Constituição de 1967, a mesma figura, Francisco Campos. Depois nós temos outra figura igual, Juarez Távora. Chamavam Chico Ciência, né? Chico Ciência, exatamente, Chico Ciência. Chico Ciência, que dizem que ele escreveu aquela Constituição de 37, recorde mundial, né? Diz que em 1 dia ou 2 dias estava pronta a redação. Ela era de fato muito capaz, só que não tinha boas ideias, né? O Filinto Miller também participou do governo militar. Até que eu acho uma figura triste, que ele é o criador do MEC, o Gustavo de Capanema. Também teve uma atuação no governo militar. Então nós vemos que vários elementos importantes do Getúlio, além das próprias políticas getulistas, foram retomadas a partir de 1964, infelizmente. E essa é uma figura que precisa ser melhor analisado, é o Tancredo, né? Eu estava, enquanto o professor falava, uma ocasião eu tive só uma curiosidade aqui. Eu gosto de fofoca, às vezes eu fofoca. Teve um interregno aqui que foi criado o PP, e teve um comício no Pacaembu, e o Cláudio Lembo, que depois virou governador, me pede ao final do evento que eu acompanhasse o doutor Tancredo, no carro dele, né? Zé Márcio, você leva o doutor Tancredo? Ele disse, o motorista dele era diretor do Itaú, né? O Cláudio Lembo. Eu falei, puxa, do Pacaembu, horário um pouco do rush até o Otom Palace Hotel,
eu vou bater, eu não conhecia o Tancredo, né? Eu vou bater um papão com o doutor Tancredo, né? Ele entra no carro, é acometido de um sono abrupto. Imagina, ele falou, vou conversar com esse um sono assim. Aí quando chega no Otom, meu filho, você me faria um favor? No porta-mala tinha um presente. Olha, meu irmão é diretor da Votorantim. Ele mostra o prédio da Votorantim atrás do Teatro Municipal, né? Você levaria amanhã esse é um presente, eu não sei o que era, devia ser um faqueiro pesado. Bom, resumindo, eu acompanhei o Dr. Tancredo, não troquei uma palavra com ele e ainda virei office boy de luxo dele, porque ele viu que eu era de confiança, né? Eu virei office boy de luxo para levar, tive que pegar um táxi no dia seguinte para levar. O Dr. Tancredo era terrível, né? Ele era muito esperto. Então ele dizia, você está numa roda, fale muito das coisas, pouco dos outros e nada de você mesmo. Né? Ótimo. Ele já tinha muito grampo em telefone, ele tinha muito medo de grampo, né? Então, uma vez com um repórter, ele falou assim, doutor, o repórter perguntou para ele, doutor Tancredo, como é que o senhor faz? Como é que é a sua atuação pelo telefone? O senhor usa muito telefone na articulação política? Aí ele falou assim, olha, eu só uso o telefone para falar coisas... Como é que era a expressão dele? Para falar com as pessoas erradas, coisas erradas e marcar a hora errada num lugar errado. Ou seja, ele não resolvia nada por telefone, não marcava nada, não entregava nada por telefone. Uma pessoa extremamente esperta. Para resolver as coisas era só pessoalmente com quem ele confiava. E ele também, né, houve uns boatos, né, quando na redemocratização, em 84, provavelmente em 84, que os militares iam retomar o poder, né? E ele se aproxima do militar lá, do Leônidas Pires, né? E mais, ele some dos comícios, ele dá um apagão nele, ele fala assim, ele apoiou a Diretas Já, porém, quando a Diretas Já começaram a incomodar alguns militares, ele abandona o palanque. Teve uma vez que ele sumiu, os repórteres falaram, cadê você? Ele respondeu, peguei uma gripe muito forte. Tá bom que ele pegou a gripe muito forte. Ele era muito esperto. Ele conseguiu ter uma sobrevivência política desde o Getúlio Vargas, João Goulart, nos militares ele não foi caçado, ficou lá em banho-maria e aí retoma um dos líderes da reestruturação como é que chama mesmo? Da redemocratização do Brasil. É verdade. Você vê que enquanto o professor estava falando, eu estou lembrando aqui, né? Muitos dizem que o Aécio não conseguiu ter as qualidades, né? A turma fala, parece o Ademarzinho, né? Que tinha todos os defeitos do pai, do Ademarzão, sem as virtudes da dona Leonor, né? A maldade da turma em relação ao Aécio, né? Que tem esse Ademar, de fato, ele teve o filho do Ademar, não teve expressão nenhuma, né? E ainda perde a indústria láctea. Envolveu vende processo. Vende por um preço parece simbólico. Até um processo ainda. Que fim que ele mudou para o exterior, né? Eu acho que, se não me engano. O Ademarzinho? Não, ele acabou continua aqui, mas ficou no ostracismo, né? Empresarial e político. Né? Já teve um parente que chegou a ser prefeito, Reinaldo de Barros. Esse herdou, era um cara um pouco mais assim, atuante, né? Eu conheço uma fofoca do Reinaldo de Barros, mas essa eu não posso contar online. Pois eu conto offline dela, que é bem divertida. Mas é impressionante, professor. Bom, você é professor de história, mas é impressionante o requinte de detalhes da tua análise, saborosa. Isso é importante porque a juventude, principalmente, não sabe dessas coisas. Não lembra mais. Não lembra disso. Bom, mas aí continuando, né? Então veio a redemocratização, veio o Tancredo. Infelizmente, que loucura, não? Já estava doente, né? Já estava doente, E ele ganha, mas não leva, né? Ganha, mas não leva. A viúva, ele foi a Porcina, que foi sem nunca ter sido. Ele foi presidente sem nunca ter sido, né? Aí entra o nosso Sarney. Nosso Sarney, que pegou uma bucha, né? Porque o Brasil estava numa crise econômica fortíssima por causa dos anos do choque do petróleo, né? O Brasil teve 2 choques do petróleo, 73 e 79. Em 73 o Brasil não sofreu tanto, porque o Brasil estava com uma inércia de crescimento muito grande. O famoso milagre econômico brasileiro, que o Brasil cresceu a taxas chinesas.
Só que também é custo de muito endividamento, né? Endividamento externo, sem controle das contas públicas e tal, obras faraônicas, como se comentava na época, algumas questionáveis, né? Muita coisa poderia ter sido passada para a iniciativa privada, mas os militares eram muito estatistas. Os militares criaram 170 estatais, né? 170 estatais, criaram um monte de siglas, de autarquias, burocratizaram demais a atividade econômica do Brasil, a ponto do Figueiredo criar o Ministério da Desburocratização, lembra? O Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, imagina só. Grande figura o Hélio Beltrão. Vamos criar um Ministério da Desburocratização, quer dizer, uma coisa... Muitos viram isso uma contradição, porque você burocratizou para desburocratizar depois. Só uma coisa como o Brasil era burocratizado, centralizado, estatista. Bom, toda vez que vai um período de pujança econômica e não se administra certo, isso é um período de crise com inflação. E foi o que aconteceu nos anos 80. Então, o Brasil pegou uma forte recessão em 81, 83, né? O PIB decresceu, a inflação disparou no ano do Figueiredo, e ainda com a abertura, né, que o Geisel propôs, lenta, gradual e segura, né? Mas que havia tensão nos quartéis, os livros inspirado comentam. Um pouco, dizem, no Gobery, um pouco, né? O Gobery era o grande eminência parda lá, né? O apelido chamado pelo cineasta Glauber Rocha de gênio da raça. Gênio, né? da raça, bem lembrado. Né? O Glauber Rocha é uma figura curiosíssima, que ele era comunista, né? E ele queria fazer filme e não queria ser perseguido pela ditadura militar. Então eu falei assim, deixa eu elogiar aqui o Gobery, ficar bem com ele, né? Para não ter problema. Ele chamou o Gobery de gênio da raça. Então o Gobery, Geisel, formularam essa abertura lenta, gradual e segura. Mas o Brasil estava numa crise econômica violenta, né? E aí em 85, inflação já altíssima, Tancredo Neves morreu, assumiu o Sarney, e aí veio uma sequência de planos econômicos, que o senhor sabe melhor que eu, todos fracassaram, né? Levando o Brasil sempre a corrigir um pouco e volta. É o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, né? Plano Verão. Plano Verão é dele ou do Collor? Não, é dele ainda, né? Não, o Verão não é dele. O Verão não é do você diz do Bresser? Não. Qual a sequência? Plano Cruzado. É Plano Cruzado. 1. 2. Depois a turma chama que é o Manuelaço, né? Depois o Plano Bresser. Plano Bresser, o 3. Depois vem o Maílson da Nóbrega, né? Mas chegou a ter o nome Plano Maílson ou não? Não, teve o Plano Arroz com Feijão, lembra? Arroz com Feijão, né? Era as mini desvalorizações do dólar, né? Todo dia o dólar atualizava, porque tinha max desvalorização do dólar, não tinha? Inclusive a tese de doutorado sobre mini desvalorizações, o Suplicy defendeu essa tese de doutorado discutindo mini desvalorizações, né? Realmente teve isso. Agora o Plano Verão, qual que era? No tempo do Collor, foi? Não, o Plano Verão, agora você me pegou, mas eu acho que foi Maílson, não foi não? Então, agora me fugiu. Bom, mas teve vários planos econômicos, o Brasil mudou de moeda, sai cruzeiro, vai cruzado, depois volta cruzeiro real, né? Não, teve cruzado novo. Cruzado novo. Depois volta o cruzeiro, mais e pra aí frente. O sucesso mesmo só com o Plano Real. O Plano Real solucionou. Que agora se comemora 30 anos. É um histórico. É até bom fazer uma recapitulação. Por que o Brasil sobreviveu com inflação alta? Por causa da correção monetária, né? Sim. Ideia do Roberto Campos. Na verdade, sim, é implementado pelo Roberto Campos e Bulhões, né? Mas na verdade é uma ideia que vem já dos como é que chama? Os heróis cívicos, né? A assessoria do Vargas, dentre os quais estava Inácio Rangel e tal. Então a ideia o Vargas implementou correção? Não. A correção monetária foi aplicada por Campos e Bulhões no regime militar. Ali só foi a teoria. Mas foi importante de alguma maneira, para segurar a inflação, mas depois foi difícil a existência dela para combater, né? Porque ela é um mecanismo de inércia que estava na indexação. Foi difícil isso. É difícil, né? Havia o que se chamava de memória de inflação. Memória de inflação, e estava institucionalizada a indexação. Então foi
Foi um instrumento bom, né? Mas é aquela coisa, veneno, vírgula, remédio, né? Então, o paradoxo é esse. Então, a economia brasileira estava viciada nesse negócio. E aí o Sarney, então, pegou um governo muito difícil e ainda tinha uma sombra atrás do Sarney, que era o Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães tinha sido o grande líder da oposição, dos militares. Na verdade, ele queria ser o presidente, só que os militares vetaram. Olha, nós não aceitamos o Ulisses Guimarães como candidato. Tem o episódio do Leônidas Pires Gonçalves, né? Não aceitamos. Aceitamos o Tancredo Neves, mas não aceitamos o Ulisses Guimarães. Porém, o próprio Sarney confessa isso, pelo menos os livros contam, que o Ulisses Guimarães era sombra. Então tinha indicação política que o Ulisses Guimarães não aceito. Esse ministro também não quero, põe outro. Tem aquele episódio da indicação do Tasso Gereissati, lembra disso, professor? Foi indicado como ministro da Fazenda pelo Sarney. Aí o Ulisses falou, não, nem a pau, Juvenal, de jeito nenhum. Aí o Sarney falou, bom, então você indica aí, indica uns nomes. Aí ele teria indicado 5 nomes, o Ulisses, para o Sarney, e dentre os quais Rafael de Almeida Magalhães, Serra, o Furtado, Celso Furtado, e o último nome seria o Bresser. Aí dizem, parece que procede, o Sarney chega para o Tasso Gereissati por uma deferência, né? Mas olha, o Tancredo, o Ulisses vetou teu nome. Então, e deu esses 5 nomes aqui, ó. Indica você. O Sarney teria de. Aí o Tasso, que foi aluno do Bresser aqui na Fundação Getúlio Vargas, na IAESP, falou, era o último nome, o Bresser era um sortudo, né? Aí o Tasso falou, mas então põe o Bresser, que foi meu professor. Ah, né? tá. O Bresser não conhecia o Sarney. O Bresser trabalhava no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, Ele entra no Pão de Açúcar, estava inaugurando a 2ª loja, né? Quando ele teve um mérito aí. Quando ele sai do Pão de Açúcar, era a maior rede de varejo da América Latina, para presidir o Banespa, né? O Bresser é um cara extremamente competente, né? Aliás, fez fortuna lá, não fez a fortuna que o Abílio fez, mas fez uma fortuna honestamente, né? Como executivo do Pão de Açúcar, bem lembrada. Então, e aí então o Sarney então não consegue resolver os problemas aí econômicos do Brasil e aí elege também um aventureiro na sequência, que é o Fernando Collor de Mello. Impressionante, né? Impressionante, um aventureiro, caçador de marajás, que o pessoal apelidava por caçador de maracujás. De né? Maracujá. Tinha carisma, né, professor? Tinha carisma, um homem bastante, bonito. As né? mulheres gostavam muito da aparência dele e tal. O avô dele tinha sido ministro do Getúlio Vargas. Olha como volta o Getúlio Vargas. Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, e foi avô do Collor. O pai havia sido político, aliás, tem aquele episódio, né? Do de crime, uma morte, né? De uma morte. Muito ele acaba mal matando, contada. ele acaba matando um cara, errou o tiro. Errou o tiro e matou outro. É. Como é que ele chamava o pai Arnon. dele? Arnon de Mello. Aí depois entra em cena uma das figuras mais tristes da história do Brasil, que é o PC Farias. PC Farias. Vale muito a pena ler um livro, para quem tiver interesse, que é ver como que as coisas eram sujas, né, nessa época também, né? Hoje também tem sujeira, antigamente também tem, sempre tem. Mas tem um livro fantástico, chamado Morcego Negro, que era o nome do avião do PC Farias. Sim. E aí o jornalista, aliás, muito corajoso, relata como é que foi o caso do PC Farias. Excelente livro. Outro livro muito bom, contra os bastidores do impeachment, é Notícias do Planalto. Sim, que é o do jornalista que agora está na Globo, né? Tem um programa na Globo que é o... Já vou lembrar. É um jornalista importante. Foi editor da Veja. Foi editor da Veja. Já vou lembrar o nome dele. Puxa vida, deu um branco aqui agora. Ele é um livro excelente. Excelente. E aí ele comenta como aparece para o público determinadas figuras, só que nos bastidores outras acabam sendo mais fortes. Sempre é assim em política, né? Aquelas figuras que você acha que você tem muita força, mas sempre tem umas pessoas que trabalham nos bastidores. Esse livro do Notícias do Planalto é muito interessante. Ele conta os episódios da Veja também muito curiosos, né? Sim. Da Veja demorar a fazer assinatura
Sim. Porque não queria acabar com a turma da banca, né? Tem uns detalhes muito curiosos Agora, nesse livro. Vamos ver quem lembra primeiro o nome dele. Que coisa. Me deu um branco completo. Né? Ele é um cara Será importante. Que alguém consegue Luizinho, pesquisar? você não consegue, né? Notícias do Planalto. Coloca aí. Põe aí pra gente ver o nome do autor, senão a gente homenagem não, é em homenagem a ele, né? Que escreveu esse livro. Notícias o livro do é Planalto. Notícias do Planalto. Ele tem um programa, Conversas com... Puxa, ele tem um programa na Globo News. Ele é um cara importantíssimo. Eu convidei ele numa reunião com... Eu e o Delfim estávamos bolando um eventual joint venture do Ciro com o Haddad. E aí nós convidamos ele para ser o testemunha de que o Delfim e eu que bolamos. Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio Conte, exatamente. Obrigado, querido. Mário Sérgio Perdoa Conte. Mário Sérgio Conte. Tá aí, então tá. Excelente livro, imperdível. Aliás, esquecemos de comentar um pouco do Delfim Neto, que foi ministro dos militares, né? Importantíssimo. Importante e tal. De origem humilde. Ele já tem mais de 90 anos, né? Ele é de 31, agora 1 de maio. Ele é de 31, ele fez 93 anos? Não. 93. 96. Não é, porque ele vai fazer 100 anos em... Daqui... Ele é de 31, né? Então... Não, 31 não, ele é de 28. 28? 31 é o Fernando Henrique Cardoso. Então ele tem 96, né? 96, por isso que eu falei 96, né? 31 é o Fernando Henrique. Ele tem... Luizinho, você consegue mais água para nós? Ele tem 96, completou agora o Delfim. Outro também, Simonsen, né? Também outro ministro dos militares, muito inteligente. Muito inteligente. Grande enxadrista. Grande enxadrista. A mulher dele até mais, a Ilusca, mais competente até que ele, né? No xadrez, né? No xadrez? E ele morreu cedo, né, professor? Ele tinha uma vida muito desregrada, né? Muito desregrada, comia demais, fumava demais, né? Aliás, é impressionante, eu acompanho isso por causa que é a minha área, como alguns ministros da Fazenda morreram cedo, né? O Simonsen com 62 anos. Nossa, o Funaro com 56. O Funaro era de 33, morreu em 89. O próprio Oswaldo Aranha morreu com 65 anos, né? Então o Delfim ter feito 96 realmente extremamente inteligente e de uma habilidade política fantástica. O Delfim é uma habilidade política fantástica, né? A habilidade política que o Simonsen não tinha. O Simonsen era brilhante, preparadíssimo, inteligentíssimo, mas não tinha essa habilidade política. Aliás, chegou a ser do conselho do Citibank, lá, né? Mas ele era ligado a um outro banco, Sim, ele era sócio do Bozano Simons. Bozano Simons, o Júlio Bozano foi amigo dele desde o tempo do CPOR e tal, né? E ele tinha uma participação pequena, mas como o banco cresceu muito, né? Ele ficou rico. Eu fiquei rico a reboque, ele dizia, né? O Mário Henrique Silva. Um grande professor. Eu cheguei a fazer 2 cursos com ele, quando eu fazia pós-graduação aqui em São Paulo, aqui na GV, mas eu fazia uma matéria avulsa, né? Ia para o Rio para ter aula com o Silva. Era brilhante. Na minha turma era o Daniel Dantas, brilhante aluno também. E 2 cursos eu fiz, era impressionante. Qual que era a matéria? Uma era de metodologia, né? Aliás, depois saí no livro dele, Ensaios Analíticos. E a outra era macroeconomia avançada. Esse livro, Ensaios Analíticos, dá para se ler até hoje com proveito. É metodologia, né, da economia. Ele discute Karl Popper. É interessante. Então, interessante. Olha, nós tivemos então o governo desastroso do Collor. Aí entra o Itamar Franco, também é uma surpresa na política, né? Perdão. Uma surpresa na política, o Itamar Franco. Itamar Franco, então, em cima dele, do governo dele, que vai sair então o Plano Real, né? Que aí mudou o Brasil para sempre, acertando. Ele vai ficar na história, né, por causa do Plano Real. E do Fusca, né? E do Fusca. O Fusca tinha saído de produção, mas como ele era um fanático... Ainda bem que ele vai ficar na história com o Fusca e com o Plano Real. Não vai, o tempo vai apagar o episódio das calcinhas, né? Da moça. E aí, então, o Fusca tinha saído de produção e ele faz uma pressão para voltar. Ele gostava de ser visto andando de Fusca e tal.
Uma figura meio exótica com topete, né? O Brasil na política tinha cada figura exótica. Mas né? era um cara, do ponto de vista ético, assim, correto, né? Não teve foi acusado de nada. De nada. Ficha limpa, né, professor? Agora, uma coisa que eu gostaria de aproveitar a tua capacidade analítica, o teu conhecimento histórico e o teu poder crítico, né? Que você analisasse aí com esses 5 mandatos, eu chamo de 5 mandatos do Lula, né? Eu chamo 5 mandatos porque tem... A Dilma, como é que... Porque tem algumas qualidades, não tenha dúvida. Tem algumas coisas interessantes que ele fez, mas queria te ouvir. Então, é lógico que é crítica, né? Meu posicionamento é totalmente anti-esquerdista. Eu faço um trabalho na internet atacando fortemente marxismo, esquerda, então óbvio... Com uma enorme repercussão, né, professor? O seu trabalho. Sim. Temos aí um sucesso. Não, meu canal tem 243 mil, então temos aí uma boa penetração, graças a Deus. Bom, mas então é lógico que eu vou criticar, né? O Lula, ele era então metalúrgico, né? Fez muitas greves, acabou caindo nas graças também de outras pessoas que acabaram apoiando ele no movimento lá inicial. Foi um dos fundadores do PT, lembrando que o PT foi fundado no Colégio Sion, lá em Higienópolis, de São Paulo. Isso aí está na própria página do PT, né? Aí ele se candidatou a essa eleição, o pessoal já esqueceu, mas foi uma eleição interessante, de 1982 para candidato a governador em São Paulo, que concorreu Franco Montoro, que ganhou, Reinaldo de Barros, que a gente comentou que perdeu, Roger Ferreira, do PDT. Jânio da Silva Quadros. Jânio Quadros, voltou, ressuscitou. Eu lembro bem porque eu era aspone do Montoro, né? Depois participei do governo, né? Eu lembro bem dessa campanha. Então, Nós ganhamos, né? Nós ganhamos. Né? E o Maluf, né? O Maluf não, era o Reinaldo de Barros. Reinaldo de Barros, que era do PDS. Faltou... e o Lula. Então eram 5 candidatos. O Lula do PT... Jânio Quadros do PTB, que foi ressuscitado, o PDT, o Roger Ferreira, o PDS, o Reinaldo de Barros e o Franco Montoro pelo PMDB. Então o Lula já se candidatou já em 1982. Bem lembrado, professor. Eu vou só chamar a atenção para os nossos internautas. Tem o debate disponível no YouTube, né? O Jânio Quadros se contrapondo ao Franco Montoro. Exatamente. Tem cenas hilárias. É muito engraçado esse debate. Eu assisti recentemente esse debate. Impressionante. É divertido, né? Essas coisas da política no Brasil. Ora é trágico, ora é divertido. E aí o Lula perdeu, o Franco Montoro ganhou com facilidade, né? E aí o Lula, então, resolveu ser candidato a deputado federal. E foi um bom governador, hein, o Montoro? Foi um bom governador. Também um governo difícil, né? Tinha sucedido ao Maluf, né? Mas teve aqueles problemas das estatais. Ele não chegou a privatizar o Banespa, né? Não conseguiu. O Banespa foi coisa grave. Mas mas ele, de alguma maneira, o Bresser foi o presidente. Então, teve uma gestão, assim, muito saneadora do Banespa, entendeu? Não teve maracutaia. Tá. Depois sim. Quem que fez o inchaço do Banespa, afinal? Que deu um rombo? Na verdade, para ser sincero, tem uma frase que ficou famosa, né? Eu quebrei o Banespa, mas elegi o Fleury. Foi atribuído ao Quercy. Eu quebrei, isso dito por ele, então não sou eu que estou falando, inventando, né? Eu quebrei o Banespa, mas elegi o Fleury. Porque aí na sequência foi Franco Montoro, depois Orestes Quercy, depois Fleury, depois Covas já, né? Ou não? Depois Covas. Covas 2 mandatos depois, né? Que foi um governador. Covas era a mesma linha, né? O PMDB, porque o PSDB é de uma mas um governador ficha limpa, né? O Covas, né? Você pode discordar dele muita coisa, mas era um cara correto, né? O Covas. Então, aí o Lula, então, ele se torna deputado federal, inclusive quando nos debates lá da Constituição, depois a Constituição não foi assinada pelo PT, né? Não foi. Eles tentaram boicotar ao máximo lá e tudo.
Aí ele é candidato à presidência em 89, perde pelo Collor. Também vale muito a pena ver o debate. Muito, bem lembrado. Debate eleitoral do Collor. Está disponível no YouTube. Está né? disponível. É bem interessante esse debate. Muito interessante mesmo. Um dos debates mais interessantes do Brasil é esse. Aí ele se candidata... E como o Collor dá uma travada nele, uma travada naquele nele. episódio. O Collor sai muito bem no debate. Muito bem mesmo. E depois ainda a Globo dá uma editada. Dá uma ajudinha, um empurrão final. Ele ganha, o Collor ganha. Se a gente vê o debate inteiro, o Collor ganhou. A ajuda que a Globo deu foi na edição. Que também foi marginal, né, professor? Foi edição. Não foi a edição que fez ele ganhar. Ele ganhou o debate. O senhor lembrou bem. Ganhou o debate. Aí então o Fernando Henrique com ele. O Fernando Henrique já ganha no primeiro turno. E depois vai ganhar de novo também no primeiro turno. Né, sem chance. O Fernando Henrique também tem os debates com o Lula, também ganhou também os debates, mas o Collor, a meu ver, foi mais incisivo. A vitória do Collor sobre o Lula é mais interessante do que a do Fernando Henrique. Né? E aí, o Lula, então, vai ser candidato e vence em 2002, e aí então, está influenciando a política aqui do Brasil até agora, com exceção dos 6 anos, somando 2 do Temer e 4 aí do Bolsonaro. A Dilma é uma pessoa que o Lula indicou, então tá certo, é 5, né? 5. O Lula é 5. Ele e a Dilma, que na realidade era ministra das Minas e Energias dele, que foi colocado pelo Lula, claro. Então o Lula é 5 mandatos. Impressionante. O Lula e o Getúlio Vargas são aquelas pessoas que mais influenciaram a política no Brasil. E com perspectiva de, eventualmente, de ter o 6º, porque com o fator impeditivo com o Bolsonaro, pode ser que se reverta, né? Vai ser difícil alguém ganhar. Eu acho que não vai se reverter. Vai ser difícil alguém ganhar. Eu também estou pessimista. Eu acho que ele Lula vence. em 26, né? Aí eu acho que para 30 ele não poderia de qualquer forma. Eu acho que também já não teria mais saúde, né? Porque 30 não. 30 já não dá mais. Ele já tem. O Lula tem 78, né? 78 ele faz agora em outubro, né? Então, se ele 78 para 30, não vamos aí mais 6 anos, né? Não, mais 4, vamos dizer, né? Não, mais 5. Mais 6. Mais 5, mais 5. Mais 5 anos, vai para 83. Aí já começa a complicar, né? Começa a complicar. Pode ser que. Mas o 26 26, eu estou pessimista. Tudo indica que é ele. Eu acho que ele vai ser reeleito em 26. Porque a oposição não tem nenhum nome forte. Eu acho que o Tarcísio, embora um nome competente, que eu votaria no Tarcísio, eu votei no Tarcísio, né? Votaria de novo se ele se candidatar em 26, mas eu acho que não tem não tem punch para pegar o Lula, não. Agora, sabe o senhor é professor de história, mas todo historiador tem uma capacidade também de não só pôr uma luz, a lanterna na popa, mas põe a lanterna na proa. No futuro eu não sou bom, não. Não, mas digo, tem alguns fenômenos, sem querer fazer apologia, estou só constatando. Tem um menino aí que eu estou impactado com a capacidade de o senhor que é também um homem da internet, no mundo digital eu descobri agora, eu confesso, há 6 meses, 1 ano que eu me inteirei. Esse menino Pablo Marçal é um fenômeno, não estou fazendo... Fenomenal, cara. Eu não acompanho ele, eu sei que ele existe, claro, mas eu não acompanho ele. Ele entra na campanha não tem 1 mês e já está em 3º, quer dizer, é um negócio... Faz lembrar um pouco o Jânio, sei lá, algo assim. Uma coisa muito explosiva. Muito explosiva, né? A internet dá isso, né? Cria determinados nomes que o Bolsonaro soube muito bem aproveitar a internet, a rede social. Exatamente. E o Pablo Marçal é um mestre nisso. É um mestre. Que ele é bom ou ruim, mas ele é um mestre desse mundo digital. Domina e aí isso, né? ele tá indo com força. Ele disse que ele quer ser presidente, né? E aí o primeiro passo seria, então, a prefeitura aqui em São Paulo, que vai ser uma eleição bem interessante. Interessantíssima. Daí pode surgir algumas surpresas, né? Mas, professor, eu queria te agradecer muito. Impressionante o seu conhecimento, com requintes e detalhes, né?
e queria fazer um convite para você voltasse, né? Vamos voltar, depois, inclusive, dessa eleição municipal, vamos lá para novembro a gente fazer uma prospecção, né, para o futuro, e discutindo um pouco também, se o senhor permitir, a gente discutir Latinoamérica. A gente discutir Argentina, discutir Venezuela. O tema está quente. Né? Aliás, hoje nós vimos que a Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil, o Brasil retrucou e mandou o embaixador da Nicarágua embora. Então teremos algumas novidades até novembro, aí a gente podia analisar. Sim, né? Vamos analisar a América Latina. E teremos um encontro para discutir no seu canal. Sim, vai ser um prazer, Caio Prado. Sempre pedindo desculpa que o meu conhecimento histórico não é 10% do seu, imagina. Né? Mas a gente tem um esforço de sim, vamos analisar pelo ângulo da economia, né? Que o senhor é bem melhor que eu, óbvio. E eu tenho algumas observações críticas. Tem uma diferença metodológica que eu aprendi, que o economista, ele reconstitui simplesmente para poder explicar. Já o historiador, ele tem a preocupação de explicar, mas a preocupação maior dele, ele explica para poder reconstituir. É uma diferença metodológica interessante, né? O economista é um historiador de pé quebrado, né? Ele entra com um pé só, mas... Imagina, a ciência da economia tem uma projeção muito grande, né? De uns 100 anos para cá. É verdade. Porque com o crescimento do mercado financeiro, os economistas são capazes de levantar uma nação ou levar ela a pique, né? É verdade. É impressionante a capacidade que os economistas têm. Poder de construtor e de destruidor. Destruição. Nós vimos no plano real, do ponto de vista positivo, e vemos no Brasil outros casos bem negativos. É a famosa também. piada, né? Aquele desfile do arsenal bélico em Moscou, né? As ogivas e tal, e aí no final 6 caras de terno cinza, né? Aí um chefe de estado visitando, só uma curiosidade, e aqueles 6 ali de terno cinza, de gravata, no final da exposição, aqueles são os nossos economistas mais importantes aqui. Parece que são inofensivos, mas tem um poder de destruição enorme. É isso mesmo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E estaremos juntos aí em outras empreitadas. Prazer foi nosso. Muito obrigado a todos. Obrigado.